Zona Livre. Apresentação: Michel Almeida. Muito bem, estou de volta até pontualmente agora 11 horas e 50 minutos, como eu havia dito anteriormente, ao intervalo. Hoje vamos iniciar nossa rodada, podemos dizer assim, de entrevista com os nomes que estão surgindo e aqueles já conhecidos a um cargo no legislativo aqui do nosso município. Na oportunidade em questão, como eu já frisei durante a semana passada, os candidatos vão pontuar todos os seus projetos, caso seja eleito ou reeleito aqui em nosso município. Nada mais do que isso. E reafirmando também que o espaço não é de cunho partidarista, até porque quem convida os candidatos é minha pessoa e eu convido todo mundo. Entre em contato com todos, convido. Muitos não respondem, não se colocam à disposição. Aqueles que se colocam e vêm, pois bem, mas não é nada questão de partidarismo. Maurício já se encontra aqui presente e já vou iniciar nossa conversa. Maurício, a princípio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Zona Livre. Bom dia, Michel Almeida, Popular Moral, né? Verdade. Bom dia, população jeremoabense, é um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez. Pois bem, Maurício, vamos conhecer. Agora, naquela época não podia nossa primeira entrevista falar, agora vamos falar sobre os seus planos, os seus projetos, caso seja eleito com a permissão de Deus, mais um novo nome na política aqui de Jeremoabo. E dando uma analisada aqui no plano de governo, eu estou vendo aqui em relação à assistência técnica. Em relação à assistência técnica, o que você poderia pontuar nessa área no seu plano de governo, caso seja eleito aqui em Jeremoabo? Michel e população jeremoabense, como eu falei aqui naquela entrevista de pré-candidatura, Jeremoabo já tem um motor de desenvolvimento, né? Ele está aí remando aí devagarzinho, mas é um forte motor de desenvolvimento, que é o agronegócio, é o nosso campo. A riqueza de Jeremoabo está no nosso campo. Nós estamos em cima da bacia de Tucano, que é um dos maiores aquíferos do país. É uma jazida enorme de água, né? Que tem locais que você perfurando até 50 metros, você consegue aí uma quantidade de 60 mil litros por hora, de água doce, potável. Isso é algo impressionante para o semiárido. Nós somos a exceção da regra de todas as regiões do semiárido. Então nós estamos em cima de uma mina de ouro, que é água, né? E não é à toa que está chegando vários grupos de investimento aí para investir em Jeremoabo. O valor de terra saltou aí, né? Está uma especulação imobiliária fortíssima e teremos muito investimento nessa área. Então não adianta inventar a roda. Jeremoabo já tem seu potencial de desenvolvimento, que é o campo. É o homem, é a mulher, é o jovem do campo. Então, quando eu falo em assistência técnica, como minha primeira proposta a ser defendida na Câmara de Vereadores, com fé em Deus e o povo me escolhendo para isso, né? É porque a assistência técnica é justamente fundamental para o homem do campo. O homem do campo já sabe produzir muito, o homem e a mulher do campo. Só que não produz com bastante eficiência, porque justamente falta essa assistência técnica. E o que é essa assistência técnica? É um engenheiro agrônomo para fazer uma análise de solo ali, pegar ali o material, fazer uma análise de solo, dizer o que é que a terra daquele cidadão, daquele produtor está precisando para produzir mais ou milho, ou feijão, ou algodão, ou cana, seja lá o que for, tomate, goiaba, tem que ter uma análise de solo. E quem vai fazer esse primeiro contato é o engenheiro agrônomo, é o técnico agrícola, é quem vai lá fazer essa coleta de solo e dizer especificamente o que é que precisa. A mesma coisa é o criador de gado de leite, ele também precisa de uma assistência técnica de um veterinário, de um zootecnista. O apicultor também precisa de cursos, né, para qualificá-los para produzirem mais mel com maior qualidade. Então, assim, primeiro é assistência técnica. O Jeremoabo já tem o produtor produzindo bastante, mas ele pode produzir muito mais, desde que ele tenha a ferramenta para isso. E a principal é a assistência técnica, é o profissional competente para ir até a propriedadezinha dele e dizer, olha, aqui o senhor pode produzir isso desde que o senhor preencha esses pré-requisitos, desde que o senhor faça assim, assim. Verdade, Maurício. Inclusive, eu costumo conversar com um engenheiro agrônomo, às vezes aqui no programa Zona Livre, o engenheiro agrônomo Espinho, e em nossas diversas conversas fica clara a dificuldade muitas vezes do homem do campo, que por conta muitas vezes de uma estruturação, de um conhecimento, de saber como aproveitar o solo, o que se deve fazer, muitas vezes não acaba se aproveitando
aquilo que a terra tem para oferecer. E essa questão da assistência técnica pontuada por sua pessoa para mim, não só para mim, mas acredito que para aqueles que têm um olhar especial, visto que a agricultura é um forte no nosso município, é um assunto muito importante a ser debatido e principalmente, como você mesmo disse, pontuou, a ser investido. Estou vendo aqui a questão da regularização fundiária. Eu já participei de muitos debates em relação a isso. O que fala a respeito da regularização fundiária? Pois é, Michel, é outro gargalo aqui para o desenvolvimento de Jeremoabo. O que acontece? Nós temos muita terra, né? Nosso município, em área territorial, é cerca de 1/4 do estado de Sergipe. É aproximadamente 1/4 do estado de Sergipe. É como se a gente dividisse Sergipe em 4 partes. Jeremoabo corresponde a mais ou menos 1/4 dessas partes do estado de Sergipe. Então, é um município muito grande. É muita terra? É, graças a Deus. Mas é muita terra também sem documento. Muita terra com escritura velha que se perdeu, muita terra com recibo, que é uma posse precária do proprietário, e isso impede a tomada de crédito junto a agências bancárias, sem falar de outros problemas, né, de herança e de sucessão familiar. Então, nós precisamos atacar de frente esse problema. Se não tiver regularização fundiária, que é o quê? É você chegar para aquele produtor e dizer, olha, nós vamos regularizar aqui sua área, nós vamos conceder o título de terra definitivo para o senhor, nós vamos conceder aqui, ajudar o senhor a resolver o seu problema de escritura, e a partir desse momento ele terá uma posse regular. E aí ele pode procurar um banco, ele pode procurar até a Caixa Econômica para fazer financiamentos, e aí sim, ele vai conseguir entrar numa linha de crédito maior, conforme a sua DAP, a sua declaração de aptidão agrícola, caso ele seja pronafiano, né? Ele preenche os pré-requisitos do Pronaf, que é a agricultura familiar, ele vai ter acesso a uma linha de crédito maior. Com a linha de crédito maior e com a assistência técnica que eu falei lá atrás, ele vai produzir mais e melhor. Produzindo mais e melhor, a capacidade financeira, o padrão de vida dele melhora, da família melhora, e aí você vai ver todo um ciclo virtuoso da economia de Jeremoabo se aquecer. Então, nós precisamos atacar de frente. Até aqui na cidade, Jeremoabo é impressionante. Nós temos essas casas aqui, principalmente no centro da cidade, a maioria não tem escritura. Isso. Não tem escritura. E é um problema grave, porque até para um financiamento habitacional, nós corremos para as periferias, para as áreas mais afastadas de Jeremoabo, para comprar imóveis financiados pela Caixa, porque esses lugares têm escritura. Mas se aqui no centro nós resolvêssemos também, nessa área aqui, João Paulo II, loteamento São João e áreas aqui adjacentes, Rumão, Espadoada, né, Vila de Brotas, nós resolvêssemos também a questão dessa escritura desses imóveis, nós estaríamos também facilitando o financiamento, a aquisição dessas casas, as vendas, porque tem muita gente que quer vender seu imóvel aqui, às vezes quer comprar um terreno na zona rural, às vezes quer comprar uma casa em outro lugar, e fica em possibilidade devido a essa questão dessa regularização também dentro de Jeremoabo das escrituras dos imóveis. Então eu pretendo, né, cobrar, né, junto ao prefeito eleito, que a gente monte um mutirão de regularização fundiária em Jeremoabo. Nós precisamos de mais disso, isso já foi postergado demais e agora não tem como, temos que atacar. Muito bem, Maurício, como seria esse mutirão, como você colocou, para regularizar todos esses detalhes, tanto no meio rural quanto no meio urbano? Pronto, existem praticamente duas alternativas. Hoje, graças a Deus, a legislação ela flexibilizou mais a questão da escritura extrajudicial, que é onde o proprietário procura um cartório, né, acompanhado por um advogado, e esse faz toda a documentação mostrando que aquele proprietário já detém a posse daquele imóvel por um bom período e que isso dá direito a ele registrar aquele imóvel em seu nome, né? Desde que não haja nenhuma contestação. Essa é uma via, né? E tem a outra via, que é através do CDA em Salvador, que é um órgão específico para isso, para titulação de áreas, né? Então, o próprio CDL pode conceder, principalmente na questão rural, os títulos de posse definitivo. E isso sairia gratuitamente para todo produtor rural que se enquadre nos pré-requisitos do programa. Isso já acontece em alguns municípios e nós poderemos trazer aqui para Jeremoabo. Na questão dos imóveis urbanos, existe aí uma dúvida se o Estado também pode agir dentro de Jeremoabo e conceder os títulos de posse a essas residências, como já existiu em Junçá. Em Coronel Junçá isso já aconteceu, e lá a maioria das residências da cidade de Coronel Junçá, dentro do município, já tem seu título de posse definitiva. Caso não possa, dentro de Jeremoabo, acontecer dessa forma, através da titulação do CDA, aí nós montaríamos um mutirão jurídico. A prefeitura disponibilizará advogados, pessoas com saber jurídico na área, engenheiros civis, arquitetos para fazer as plantas dos imóveis, e aí através desse mutirão as pessoas iriam arcar com uma custa pequena, né? E todo o trâmite jurídico ficaria a cargo do município, que faria esse mutirão disponibilizando os profissionais para isso.
para resolver essa situação. O custo é mais ou menos, mas dá para a gente fazer, porque o custo-benefício, o que o município vai arrecadar de imposto nesse processo, compensa muito o investimento que vai ser feito nessa área. Então, essa é a minha via. É uma via viável e que já foi praticada em muitos outros municípios. Muito bem. Estou vendo aqui a questão do fortalecimento da agricultura familiar. É um ponto muito importante, principalmente por conta desse perfil que o município de Jeremoabo tem, no que diz respeito à agricultura familiar. Eu vou abrir espaço para você falar sobre esse assunto, mas também destacando que em muitos pontos dá para se perceber um quesito que diz respeito à questão de valorização, muitas vezes, do que se produz aqui do município, que poderia ser aproveitado em diversas maneiras. Mas fale com bastante clareza, sem pressa, como diz o bom sertanejo, sobre essa questão do fortalecimento da agricultura familiar, que faz parte do seu plano de governo. Pronto. Eu não sei se é de amplo conhecimento da população, mas hoje em Jeremoabo nós temos praticamente metade da população do nosso município vivendo da agricultura familiar. Dados oficiais do IBGE. Cerca de 20 mil pessoas vivem da agricultura familiar em Jeremoabo, né? Então, o que acontece? É uma coisa muito forte no nosso município. É uma coisa pequena, porque é o agricultor familiar, é a agricultura de subsistência, ele vende o excedente de sua produção, mas é significativo para o nosso município. Então, como é que a gente fortalece a agricultura familiar? A gente fortalece com assistência técnica, trazendo o profissional competente para ensinar aquele agricultor familiar, aquela agricultura, aquele jovem que herdou aquele torrão de terra da sua família, aquele pedacinho, para ele produzir melhor. Isso é fortalecimento da agricultura familiar. Nós traremos também o quê? A regularização fundiária, porque ele tem lá o recibozinho de posse da terra, mas ele precisa do título definitivo para que ele possa procurar o crédito. Isso é fortalecimento da agricultura familiar. Mas nós podemos ir muito além. Como? E você falou aí, você precisou bem. Nós temos a merenda escolar, que é através do programa do PNAE, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para Escola, né? Para os grupos escolares. O que é que acontece? Segundo a lei, 30% da merenda escolar ela tem que ser adquirida através da agricultura familiar do município, né? Nós hoje acho que já atendemos esse padrão, tenho quase certeza disso. Mas eu acho que nós podemos ir muito além disso. Como você disse, por que não pegar aquilo ali que está sendo produzido na área e ofertar ele na merenda escolar daquela criança? Por exemplo, ali naquela região dos Brancos, Brejo Grande, Água Branca, hoje nós temos ali um perímetro irrigado muito grande. Ali produz praticamente de tudo, desde coco, a goiaba, macaxeira, batata pouco, tomate, uma série de alimentos, frutas e verduras. Então aquilo ali pode ser incorporado na agricultura, na merenda escolar daquelas crianças. Então, se hoje nós estamos só no 30%, vamos passar um pouquinho mais? Vamos chegar aos 70%, vamos adquirir mais do agricultor familiar, vamos incentivar o agricultor familiar a produzir mais para colocar na merenda escolar do seu filho, vamos fazer com que o município abrace essa ideia. A candidata a prefeita Anabel, inclusive, nós já debatemos muito sobre isso, nós montamos um grupo, né, de debate sobre isso, sobre a questão do nosso agro, e é uma ideia que ela tem abraçado bastante. Ela quer aumentar. Então nós temos uma produção de mel muito grande nessa região do Pau d'Água, Malhada Vermelha, dentre muitas outras áreas. Vamos pegar um pouco desse mel, vamos colocar o bolo de mel na merenda escolar, naquela região ou nas outras regiões. Tem outra região aqui que produz bastante leite. Vamos pegar aquele leite ali, vamos colocar também na merenda escolar. Então, assim, isso tudo fortalece a merenda escolar, porque está sendo comprado diretamente do produtor para a merenda do filho dele, dos nossos filhos. Então, isso é fortalecimento da agricultura familiar. E eu acredito não, eu tenho certeza que é justamente isso que a prefeita, a candidata a prefeita também defende, porque ele está também no plano dela de governo para o agro, para a nossa área. Muito bem. Maurício, você acredita que também o comerciante local poderia ser uma forma de incentivo no que diz respeito a adquirir um produto do agricultor, seja ele qual for? Ah, com certeza, Michel. Por exemplo, nós temos os ovos, né, de galinha de capoeira que a maior parte da população gosta muito, principalmente o pessoal aqui na cidade. Então, ele é vendido muito assim, de porta em porta.
Então eu acredito que, por exemplo, um comerciante, como alguns supermercados aqui, eu não vou citar o nome para não dizer que estou favorecendo alguém específico, mas ele pode comprar diretamente desse produtor, por exemplo, a produção de ovos dele, e revender no seu supermercado, por um preço muito bom, inclusive, porque é um alimento muito procurado, o ovo de galinha de capoeira. Então é só um dos alimentos que pode ser comprado, adquirido, fora outros, porque, veja, se a agricultura familiar passar a produzir mais, através do apoio da assistência técnica, da regularização fundiária do próprio PENAI, você vai ter um excedente de produção que esse comércio tem como absorver e revender. Sem falar que alguns desses agricultores, muitos deles, produzem de forma orgânica, o que agrega mais valor ao produto e o que traz mais saúde para a mesa do cidadão. Então eu acredito que sim, a gente ajudando, entrando aí com assistência técnica, com a regularização fundiária, com esse apoio à agricultura familiar, questão do PENAI também, merenda na escola, eu acho que eles vão produzir tanto que vai dar para abastecer até a rede de supermercado, e aí é onde o comerciante entra para adquirir esse alimento e repassar, né, para o cidadão comum consumir. Pois bem, e você falando desse assunto, eu lembrei de um município aqui próximo à nossa região, se eu não me engano, o município de Uauá, pronto. Município de Uauá, que envolve Uauá, Curaçá, Canudos, existe uma cooperativa que valoriza o umbu. E na época de colheita, existe até uma cooperativa, existe até uma marca, o que eu acho interessante, que existe uma marca que foi criada na época em questão, e aí é feita a geleia de umbu, é feito outros produtos, envolve esses municípios, e a marca é vendida Brasil afora e muitas vezes até exportada. Sim. Eu já presenciei um projeto que na época surgiu, eu achei bastante interessante. Você acredita que poderia também ser criada uma marca que envolvesse esse conjunto de coisas, de produtos que é produzido aqui no nosso município? Nossa, Michel, você leu a minha mente. Eu sou apaixonado por aquela ideia daquela cooperativa, a Cooper Cook. Isso, Cooper, né? Cook. É fantástica. Eu já conheci alguns produtos dela, né? Tinha uns amigos aqui da região do Uauá que trazia aqui pra gente a geleia do umbu, já tem até a cerveja do umbu, tem um doce de umbu que é uma delícia. Eu sou apaixonado por aquela ideia daquela cooperativa. Tenho até, com fé em Deus, vou conhecê-la pessoalmente. Eu tenho certeza que aqui em Jeremoabo ela daria muito certo aquela ideia. O cooperativismo é o futuro para o agricultor. O cooperativismo e o associativismo. As pessoas não entendem porque talvez não tiveram instrução para isso. Mas uma associação rural e uma cooperativa rural, ela faz toda a diferença na vida do produtor. E a Cooper Cook de Uauá, ela é um exemplo fantástico disso. Nós temos aqui em Jeremoabo uma produção muito grande de umbu. Nós temos também uma produção muito grande de caju. E nós temos também uma produção muito grande de manga. É uma série de frutas. Sem falar que a gente tem até mangaba aqui no raso, murici. Nós temos uma série de frutas aqui que são produzidas de sequeiro, que não precisa de irrigação e que, se for devidamente incentivada, né, e o produtor devidamente estimulado, eu acho que a gente tem como montar aqui uma cooperativa de sucesso também. Aliás, é meu sonho. É como vereador que eu vou buscar fomentar junto a essas populações dessas áreas aqui, produtoras. Essa região aqui do Estaleiro é linda, você chega ali, você encontra jaqueiras, você encontra umbuzeiros, você encontra uma série de frutas mangueiras, você desce aqui para o nosso sertão, muita também, outras regiões aqui para o lado da Canabravinha, Adriana, são regiões fortemente Espadoada, Romão, Tapera, meu Deus, a Tapera produz tanta manga. Nós temos uma produção muito grande de frutas, né? Nós temos em abundância, fruta em abundância. Então o que é que falta? Falta alguém chegar para o prefeito e dizer: prefeito, vamos desenvolver aqui esse projeto, vamos cair para dentro, vamos estimular a criação de uma cooperativa aqui para essa população, e eu acho que tem tudo para dar certo, porque nós temos já uma produção muito forte. Pois bem, olha só, Maurício, eu sempre fui não, ainda sou um defensor afinco da educação. Da melhora da educação em todos os sentidos, principalmente eu vim de ensino público, né? Também vim de ensino público e muitas vezes eu me deparei com situações um tanto degradantes, principalmente no ensino público. Recentemente, Jeremoabo teve uma perca muito grande, que foi a questão da saída da Faculdade de Arges, que para o meio educacional do nosso município, sem sombra de dúvida, foi uma perca muito grande. Muitos que estavam no início de seu sonho deixaram para trás. Enfim, um conjunto de fatores. Isso. Olhando seu plano de governo, eu vejo aqui ensino e pesquisa. O que falar sobre ensino e pesquisa no seu plano de governo para o município? Michel, eu primeiro vou lamentar o fechamento do polo da Faculdade de Artes em Jeremoabo. Lamentar quase chorando, de fato. Não é melancolia, não é drama. É lamentar quase chorando.
uma instituição de ensino superior fechada no município, como o nosso, é um motivo de grande lamentação. Mas grande lamentação mesmo, né? Quantos jovens não tiveram que sair de suas casas para buscar ensino em cidades vizinhas, né? O custo para isso é altíssimo. Sabe quem é filho de classe média e de classe baixa? Nossos pais fazem das tripas coração para nos dar esse ensino. E aí quando finalmente chega uma faculdade na nossa cidade, e com poucos cursos, verdade, mas cursos que são profissionalizantes, que irão ajudar muito, já tira um pouco dessa carga das costas dos pais de ter que mandar seus filhos para cidades vizinhas. E quando finalmente a gente realiza esse sonho, isso vai embora, isso é de se lamentar muito, muito. Eu fico triste, não vou lhe dizer especificamente que eu sei perfeitamente o que aconteceu, não sei. Não vou lhe mentir, não vou ser leviano, mas eu acho que faltou um pouco mais de empenho da gestão municipal para que isso não acontecesse. Eu vejo em Coronel João Sá, a FANEB, inclusive um abraço aí para o pessoal da FANEB, para Clériston, lá o reitor, foi meu professor. A FANEB em Coronel João Sá sempre contou com o auxílio do governo municipal, bolsas. A FANEB sempre contou com auxílio do gestor municipal que concedia bolsas para os filhos de famílias carentes do município. Isso ajuda muito a instituição. Verdade. Muita. Isso. Então, talvez tenha faltado isso aqui em Jeremoabo. Esse incentivo, esse fomento do governo municipal. Gente, é coisa de se lamentar. Mas, enfim, vou voltar aqui para o que eu defendo para a área, né? Eu, como sou também um professor, sou da área do ensino, sou apaixonado pela área do ensino, eu defendo que nós temos aqui uma ferramenta fantástica, que é a Escola Agrotécnica. Ela está um pouco abandonada, hoje se chama CETEP, Centro Técnico Profissional. E lá acontecem alguns cursos, técnico administrativo, técnico agrícola e técnico de informática, se eu não me engano. São 3 cursos. Mas eu acho que a gente pode ir muito além ali. Eu defendo que com o potencial daquela escola, a gente transforme ela num centro realmente de ensino e pesquisa. Eu defendo que a gente traga para ali um curso da UNEB de agronomia, de zootecnia ou de veterinária, um curso da área de agrárias. Nós temos que trazer para ali porque nós temos potencial para isso. Nós temos que firmar parcerias ali, trazer o Senar também. O Senar tem um curso fantástico de técnico em agronegócio. Eu, inclusive, estou fazendo esse curso pelo Senar. É um curso de 2 anos, muito bom. Nós temos que trazer esse curso, nós temos que fazer uma parceria e ocupar aquele lugar ali. Nós temos que fazer também parcerias com o Sebrae, com a Embrapa. Nós temos que fazer daquilo ali uma unidade modelo para a gente trazer o produtor e mostrar, olha, palma adensada se planta assim, capim-açu se planta assim, irrigado se planta assim. A gente transformar aquilo ali num centro de pesquisa e numa vitrine para que o produtor que não sabe produzir ainda com eficiência algumas coisas, porque não é tudo que o produtor sabe, ele venha a aprender ali. E o estudante já seja o estagiário para ensinar, quem sabe seu pai e sua mãe, ali, o que ele está aprendendo na escola. Então eu defendo que aquilo ali seja transformado numa unidade de referência para o ensino, principalmente para a área de agrárias, porque não basta só você levar assistência técnica, regularização fundiária, fortalecimento da agricultura familiar, se você não levar conhecimento para o jovem, para ele voltar para a sua terra e ensinar seu pai, ou aprender também um pouco com seu pai, trocar experiência, dizer, pai, eu aprendi que a gente produz mais eficiente assim, de forma mais eficiente assim. Então não adianta você investir nisso se você não investir em ensino. Você tem que investir na nova geração, você tem que investir no jovem. E o jovem vai chegar em casa e vai trocar a informação com seu pai e sua mãe, e aí a coisa vai andar mais rápido, e aí nós vamos praticamente galopar nessa questão do desenvolvimento agrícola de Jeremoabo. Então eu defendo ali que nós vamos para a gente ir bem além naquela agrotécnica ali, transformar aquilo num centro bem maior de ensino e pesquisa. Pois bem, eu já perguntei, Maurício, a outros candidatos, outros nomes em outras entrevistas, sobre a possibilidade, quem sabe, da volta da Faculdade de Artes e até mesmo a abertura de outros polos aqui no município, porque eu vejo municípios menores em extensão territorial em relação à população, menores que Jeremoabo, que tem 2, 3 polos de faculdades de renomes no Brasil. Sim. E Jeremoabo, com seu tamanho, com sua história, com sua imensa capacidade, poderia sim. Você acredita que tem como trazer de volta e, quem sabe, surgir outros polos aqui em Jeremoabo? Então, eu acredito que tem como. Primeiro que a instituição particular de ensino visa é lucro.
Não adianta a gente imaginar o Eldorado, o sonho cor-de-rosa. Ela visa lucro. Então, se a economia do município melhorar, ela vai ter alunos para pagar uma mensalidade. Então, imagina com a melhora da economia de Jeremoabo, num ambiente melhor economicamente, ela volte a Jeremoabo. Não só ela, como outras se interessem. Jeremoabo está vivendo um desenvolvimento na questão agrícola, né? Porque está tendo vindo muito investimento. E a gente atacando essa área aí com essas outras questões que eu falei de assistência técnica, regularização fundiária, fortalecimento da agricultura familiar, a gente vai dinamizar bastante a agricultura do município, porque tudo isso vai se refletir aqui. O dinheiro do agricultor vem ser gasto aqui na sede do município, então aqui vai gerar emprego no comércio, vai gerar emprego, vai criar indústrias e aí vai o dinheiro circular na cidade. Então acredito que sim, que venha, mas também com o devido, né, empenho do poder público. Isso. E quanto a outras instituições de ensino pública, como uma UNEB da vida, né, muito importante, eu acredito que nós podemos capitanear ele para aquela questão da agrotécnica, um curso de agrárias, e quem sabe a gente traga para aqui um curso mais expressivo, né? Não só cursos de licenciatura. Vamos tentar trazer, sei lá, um direito, um curso assim que tenha mais empregabilidade, entendeu? Porque você sabe, o profissional de direito se forma, ele passa no OAB, ele já pode botar o escritóriozinho dele e passar a advogar. Já quem se informa em licenciatura fica dependendo de um concurso, de uma vaga numa escola. Então não vamos trazer só licenciatura, não. Vamos tentar trazer um curso também assim que tenha uma empregabilidade maior. Talvez até cursos técnicos, tecnológicos de 2 anos, que são também de ensino superior e geram bastante emprego. Não só direito, mas talvez esses cursos empreguem até mais e sejam melhor. 12 horas e 16 minutos, Maurício vai beber uma água. Enquanto isso, eu vou ao intervalo comercial, já tô de volta. Nosso programa Zona Livre aqui na sua Alvorada FM. Zona Livre. Apresentação Michel Almeida. Tropical Modas vem retribuir a você que há mais de 35 anos está ao nosso lado, mantendo uma fidelidade que já virou amizade. Rio Tropical Modas. Suas compras a prazo sem entrada ganharão 3 meses e 10 dias para pagamento da primeira parcela. Exatamente 100 dias para pagar. Só na Rio Tropical Modas, 100 dias para pagar. Vai usar o cartão de crédito. Parcele em até 12 vezes sem juros. Vai pagar à vista na Rio Tropical Modas. Essa compra será nossa marca. 15% de desconto em tudo em 3 vezes sem juros no cartão. 35 anos de amizade e exclusividade. Rio Tropical Modas. Rio Tropical Modas com você desde o início. Com você desde o início. Seja na cidade ou zona rural, Caminho da Roça tem preço promocional. Seja na lavoura ou o seu animal, Pet Shop tem muito mais em seu referencial. E então vem pra cá, conferir, qualidade é aqui. Caminho da Roça, tem o melhor prazer em servir. Confiabilidade, sempre tem promoção, consagrada no mercado e o melhor preço da região. E então vem pra cá, conferir, qualidade é aqui. Caminho da Roça, tem o melhor prazer em servir. Confiabilidade, sempre tem promoção, consagrada no mercado e o melhor preço da região. Caminho da Roça, produtos agropecuários. Lá você encontra tudo em um só lugar. Pet Shop, banho e tosa para o seu animal, medicamentos, vacinas, rações, sementes, selaria, material hidráulico, material elétrico, ferragens e muito mais. Com preços imbatíveis. Caminho da Roça, Rua Duque de Caxias, Centro, Jeremoabo. Ô, compadre, o senhor já ouviu falar da Autoescola Novo Paraíso? Conheço demais, homem. Foi lá onde tirei minha habilitação para dirigir meu Fusquinha. Pois, compadre, o senhor sabia que agora na Autoescola Novo Paraíso está dividindo tudo em até 12 vezes no tal do cartão de crédito? Eita coisa boa! Isso, compadre. Não importa se é na primeira habilitação, renovação, adição e mudança de categoria. Agora, olha, coisa boa, pode parcelar em até 12 vezes. Vixe, ficou fácil demais tirar a habilitação, compadre. Aproveite, homem, vai lá tirar logo a sua. Pois tô indo agora mesmo falar com o compadre João da Autoescola, em frente lá à Associação Veromoabense de Futebol. É, só assim o compadre vai poder levar comadre pra dar umas voltas de carro. De Ararinha Azul é muito mais que um posto. Aqui abastece com combustível de alta qualidade e preço justo. Somos correspondente bancário do Banco do Brasil, BB+, onde você pode realizar pagamentos de boletos, água, luz, além de saques, depósitos e muito mais. Além disso, temos o Pit Stop, onde você encontra aquela cerveja extremamente gelada e com preço justo. Parou, pegou, levou! A rede Ararinha Azul também pensa em você, dona de casa. Seu gás de cozinha acabou? Ligue para
3203-2244 ou WhatsApp 999068472 e levamos até você. Rede Ararinha Azul, na Rua Barão de Jeremoabo, próximo ao Parque Anália, e também na Avenida Recife, centro de Jeremoabo. Aceitamos cartões de crédito, débito e QR Code. Acompanhe nosso Instagram e Facebook, Rede Ararinha Azul. Rede Ararinha Azul, motivados pela sua satisfação e mobilidade. Se a sua internet é assim, é melhor você mudar para a Gerenet. Se quer internet de qualidade, com velocidade, com excelência no atendimento e preços que cabem no seu bolso, seu provedor de internet tem que ser Gerenet. E isso tudo com preços a partir de R$ 49,00. São 14 anos oferecendo o melhor do mundo digital. E agora com a qualidade da fibra ótica, com uma conexão muito mais rápida e sem interrupção. Viva, sinta, conecte. Pensou internet, pensou Gerenet. A Gerenet está localizada agora na frente da Prefeitura Municipal de Jeremoabo. Telefone 3203-1095. Tradição na notícia. Programa Zona Livre. Muito bem, de volta, tá aí pontualmente agora 12 horas e 20 minutos, seguindo com Zona Livre, nessa rodada de entrevista, iniciando hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, conversa com os nomes, tentando uma vaga, aqueles que tentam também a reeleição. Pois bem, seguindo com a conversa com o candidato a vereador Maurício Sá. Maurício, vamos falar um pouco sobre sustentabilidade. Sustentabilidade que envolve alguns pontos importantes para o nosso município. Em relação à sustentabilidade, eu lembro que antes dos comerciais você falou sobre a questão de Palma, e eu matutei aqui um pouco em minha mente. Muitas vezes, por muitos anos, o agricultor, por falta de conhecimento, plantou de forma errada, não soube como lidar com a palma, e depois de muitos anos é que surgiu questões para se saber como lidar realmente com a palma e com outras plantas que ajudam no sustento, no que diz respeito àqueles que têm seus animais. Em relação à sustentabilidade, que falar um pouco sobre essa questão, no que diz respeito a ampliar a capacidade de viver em relacionado a mudas, que não só a palma, mas também a outras plantas que se encaixam no clima aqui de nossa região. Exatamente, Moral. Você foi aí no âmago da questão. Todo sistema ele precisa ser sustentável, né? Ele precisa ter um ciclo que se fecha e que ele consegue se manter por conta própria. Mesma coisa é a agricultura, é a pecuária, né? Eles precisam ser autossustentáveis. Como? Aí entra essa questão da palma. O que é que o nosso animal produz muito no período de seca? A única certeza que a gente tem na nossa região é a seca. Ela vai vir. Essa é a única certeza. Então nós temos que estar preparados para ela. E a palma é um alimento muito importante porque ele retém água, ele retém líquido para esse período de estiagem, né? Ele muitas vezes é a salvação do produtor num período de seca, num período de estiagem. E como você bem falou, durante anos a gente produziu palma de uma forma não muito adequada. Imaginou-se sempre que a palma era uma planta que tinha pouca exigência nutricional. Você jogava ela lá, plantava e ela se mandava. Não é assim. A palma, como qualquer, né, planta, ela precisa de nutrientes. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser adubada. E quando você produz ela corretamente, né, cultiva ela corretamente, você tem um resultado melhor num tempo menor. Então, nós precisamos dessa sustentabilidade, ensinar isso ao nosso produtor rural. E não só a palma, nós temos outras espécies, como você bem lembrou, que são bem específicas e que são resistentes ao nosso clima e produz um valor considerável de proteína, que a gente só consegue na soja, que é um animal caro para você fornecer para os animais. É um alimento caro. Então, a gente tem a Glericídia, que é uma planta que tem um alto valor proteico e que ela é resistente à nossa seca, sem falar que ela ainda dá uma florada, ela ainda produz uma florada muito boa, né, para que as abelhas produzam mel. Nós temos a leucena, né, que é uma planta também riquíssima. Temos a própria moringa, que é uma árvore chamada pelos indianos de árvore da vida, que ela tem múltiplos, né, usos. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que criar
um viveiro municipal aqui, nós já temos um na Água Branca, que é aquele da Associação do Povoado da Água Branca, para produzir mudas de plantas resistentes, não só para o produtor utilizar no dia a dia para a alimentação dos seus animais, mas também para a gente recompor algumas áreas que estão degradadas, principalmente na beira do rio. Então, isso é sustentabilidade. A gente não tira a água do rio dos poços, então por que a gente não recompor também as matas ciliares para que esse sistema seja autossustentável? Pode reparar, lugares onde a mata ciliar, que é a mata que margeia o rio, está conservada, o rio retém melhor a água, você sempre encontra um nível melhor de água. Então nós precisamos investir na sustentabilidade. Outra questão são os poços artesianos. Nossa região tem muito poço artesiano que dá água salobra. O que é isso? Principalmente nessa região do Cristalino, região da Santana, região do Monte Alegre. Essa região dificilmente dá poço de água doce, dá sempre poço de água salobra. Então nós temos que resolver. Tem alguns poços aí que estão parados, sem produzir nada. Região do Monte Alegre, por exemplo, hoje está passando por um problema grave de água. O poço está lá, água é salobra, tem um sistema, tem o equipamento desalinizador, mas ele não está funcionando corretamente. Lá tem um projeto fantástico, que é o Água Doce do governo do estado, que é para que os rejeitos do processo como é que eu vou dizer, de potencialização da água, de potalização, para a água ficar, né, doce, acessível ao consumo humano, o rejeito dessa água é uma água salobra. Ela pode ser utilizada para a criação de tilápias, para um projeto de piscicultura. Então isso é sustentabilidade, é você pegar aquela água salobra que não serve para o consumo humano, o rejeito do processo você pegar e já utilizar para criar outra coisa que vai gerar renda, vai gerar economia para aquela população. E isso é sustentabilidade. Nós temos que pegar esses poços artesianos que produzem água salobra nessa região nossa aqui e fazer o quê? Incentivar a piscicultura, a criação de peixe. Isso vai gerar economia para essa população, dessa região aqui. Isso é sustentabilidade. A gente tem que produzir com o que a gente tem e da melhor forma possível. Temos que investir em sustentabilidade. Pois bem, fala sobre turismo. O que se pode fazer para melhorar e até mesmo impulsionar o turismo aqui em Jeremoabo? É outra área fantástica que Jeremoabo dá as costas ano após ano. É quase de chorar. Nós temos aqui um potencial tão grande para o turismo que no Globo Repórter de sexta-feira à noite foi mostrado mais uma vez a nossa região do Raso da Catarina, a Serra Branca, a Ararinha Azul de Leá. Nós temos uma das maiores reservas de caatinga do mundo. O bioma caatinga só acontece no Brasil e Jeremoabo tem uma das maiores reservas ecológicas do bioma caatinga. Lá nós temos urubu-rei, arara azul de Leá, onça parda, que é onça de bode que o pessoal fala. Nós temos uma série de animais que atrai muito o turismo, sem falar das aves. Tem muito europeu que vem para aqui, para Jeremoabo, só para observar aves. Então nós temos um potencial turístico absurdo e nós não exploramos isso. O turismo hoje, por exemplo, na Europa, que é o velho mundo, o continente, né? O velho continente, é a base da economia da Europa hoje, é o turismo. Jeremoabo tem um potencial absurdo para o turismo e, no entanto, nós não exploramos isso. Então, nós temos que fazer parceria com o Sebrae, com outras instituições, para a gente potencializar o turismo em Jeremoabo. Não só a questão do Raso da Catarina, nós temos a Serra da Santa Cruz, que dá um belo ponto turístico. Ali um restaurante, um quiosquezinho para o pessoal tomar uma água de coco, comer um baião de dois. Nós temos uma série de áreas aqui. A região da Barroca tem uma área muito linda, um mirante que você vê toda a região. O Olho d'Água do Albino também. Você no inverno ali parece que você está numa região muito fria que lembra os estados do sul. Então nós temos um potencial turístico enorme aqui para ser explorado. Inclusive, um abraço para minha amiga Graça lá do Olho d'Água do Albino, lá que tem um restaurante lá, que explora um pouquinho do potencial turístico daquela região. Muita gente vai para lá, né? Então assim, nós temos que investir muito no turismo em Jeremoabo, porque nós temos potencialidade para isso e vai gerar renda para a população, para ninguém estar batendo em porta de prefeitura pedindo emprego, porque não tem emprego para todo mundo em prefeitura. Nós temos que criar emprego da forma mais dinâmica e criativa possível. Muito bem, falando sobre esporte, o que se pode falar num sentido geral para melhorar e também incentivar o esporte aqui em Jeremoabo? Olha, o nosso esporte aqui em Jeremoabo, eu já vi algumas tentativas muito boas, inclusive com o meu amigo Saulo Antenor, quando ele estava à frente do departamento de esportes. Hoje é meu amigo também Yuri. Abraço Yuri, um abraço Saulo. E eu já vi muitas tentativas, mas infelizmente parece que os governos não veem muito essa questão do esporte como uma questão prioritária. Acham que esporte é só jogo de futebol. Olha, esporte não é só jogo de futebol. Nem todo jovem gosta só de futebol. Nós podemos incentivar a natação, por que não a natação? Vem recursos aí de precatório, por que não fazer um parque olímpico? Eu defendo que Jeremoabo crie uma espécie de cidade olímpica.
Lá nós teremos várias modalidades de esporte, locais adequados para a prática desses esportes. Corrida, salto em distância, salto em altura, uma pista de pentatlo, uma piscina olímpica para que as pessoas também aprendam sobre, que comecem a praticar natação, o vôlei, o pessoal que gosta muito de vôlei, tem uma turma do basquete também que gosta bastante. Tem uma série de outros esportes que nós podemos incentivar em Jeremoabo. E eu acho que o jovem precisa muito disso, principalmente o jovem dos povoados. O jovem do povoado precisa muito se assistir nessa questão do esporte, porque o esporte é uma alternativa para que o jovem não entre no mundo das drogas. Nós precisamos muito investir no esporte, muito mesmo. Então é uma área que eu pretendo defender muito como uma das bandeiras para melhorar a vida do jovem. E em relação à saúde, o que falar sobre essa área? Saúde é uma questão que, meu Deus do céu, entra governo, sai governo, um capricha, o outro deixa meio a desejar. E nós não podemos ficar nesse sobe e desce. Nós temos que chegar num padrão X e manter esse padrão X. Eu tenho um agente de saúde muito minha amiga, inclusive o Erla da Fazenda Nova, um abraço, Erla, e que ela defende com unhas e dentes a comunidade dela, os pacientes dela. Eu digo pacientes porque são amigos, mas também são pacientes. O agente de comunitário de saúde, ele é fundamental para a saúde. E nós temos que investir muito, porque ele é quem sabe a demanda da sua área. Ele é quem traz para o PSF. Só que se o PSF não tiver devidamente dotado de toda a estrutura necessária, de medicamentos, de um médico atendendo regularmente, de um odontologista, um dentista, de um enfermeiro capacitado para liderar a equipe, nada acontece. O agente de saúde vai lá sofrer junto com a população, traz a demanda porque ele sofre junto com o seu povo, né? É até uma vergonha que um gestor não invista no agente de saúde, porque ele é quem está lá na ponta da corda, principalmente. Aí ele traz a demanda para o seu PSF e o seu PSF não atende. Como é que ele fica para conversar com a sua população? Então nós temos que valorizar o agente de saúde, nós temos que investir pesado, nós temos que trazer médico com regularidades. E uma coisa que eu vou defender junto ao prefeito que foi eleito é o seguinte: temos que fazer um concurso para agente de saúde. Nós temos 25 áreas descobertas. Sem agente de saúde, eu caminho por essa zona rural e eu encontro as pessoas carentes dizendo aqui ninguém vem saber qual é a situação da gente, porque não tem agente de saúde. Temos que mudar essa realidade e Jeremoabo precisa de concurso público. Chega de estar só nesse negócio de contratado. Temos que dar estabilidade às pessoas, a estabilidade através de um concurso público. Pois bem, Maurício, a última pergunta que eu vou fazer a você em nossa conversa é sobre muitos que saem como um nome para ser vereador, vereadora, mas que muitas vezes contam com a questão de apoio, né, de um apoio de candidatos a prefeito ou a vice, e que muitas vezes se torna o peso na balança para levar o nome dele a uma vaga no legislativo. Eu já vi muitas situações que muitas vezes o camarada, eu vou ser bem claro, nem tem capacidade para exercer a função de fiscalizador do município, mas simplesmente por uma questão de apadrinhamento, uma questão de apoio, acaba chegando lá. E eu queria que você expusesse sua ideia, o que você acha sobre a respeito dessa questão da independência do candidato, a questão dessa necessidade de independência do candidato em relação a apoio. Michel, eu acredito que o prefeito, o candidato a prefeito, ou o prefeito eleito, ou o vice-prefeito eleito, ou o candidato a vice-prefeito, eles como cidadãos, eles têm o direito de pedir voto para quem eles quiserem. Eu só quero perguntar à população o seguinte: o vereador que se eleger às custas do apadrinhamento do prefeito ou do vice-prefeito, ele vai ter coragem de cobrar o vice-prefeito e o prefeito lá quando ele chegar na Câmara? Ele vai ter coragem realmente de enfrentar o prefeito numa questão que não seja benéfica à população? Será que ele vai ter essa coragem? Porque, assim, não critico, não condeno essa prática, até se acontecer de algum candidato majoritário pedir voto para mim, agradeço. Mas eu gostaria de me eleger muito com a ajuda do povo, que é de quem realmente eu vou representar. Vou ser eleito para representar o povo. Eu não vou ser eleito para representar candidato a prefeito nem candidato a vice. Claro, existe um grupo político e nós temos uma lealdade com ele. Nós temos que marchar com ele. Mas é aquela política que eu falei para você na outra entrevista. Nós temos que fazer uma campanha propositiva. Nós temos que chegar lá na Câmara, não é só bater nem só defender, não. Nós temos também que propor para o gestor. Mas será que o gestor vai ouvir bem um candidato que chegou na Câmara carregado por ele? Será que é isso que a população quer? Será que é isso que nós já não estamos vendo na Câmara de Jeremoabo? Alguns calarem demais, outros falarem demais quando são oposição, quando são situação cala, porque justamente foi carregado pelo prefeito. Será que é disso que você, cidadão jeremoabense, precisa?
desse vereador carregado por A ou por B, ou do vereador que chega lá eleito por você. Porque não pense também não. Eu acho que o eleitor não deve se enganar não. Se o voto que elegeu o vereador foi pedido pelo candidato, pelo padrinho prefeito ou candidato a vice, seja lá quem for, ele vai dever mais a esse padrinho que o elegeu do que esse eleitor que diretamente lhe deu o voto. Não adianta se enganar. Então, assim, não condeno a prática. Acho que tanto o candidato a prefeito como a vice, como o eleito também, eles têm o direito de pedir o voto para quem eles quiserem, os candidatos a vereadores deles, porque eles também são cidadãos normais. Aceito também de bom grado, mas acredito que um vereador majoritariamente eleito, carregado por um candidato a vereador, ou um candidato a prefeito, ou um candidato a vice-prefeito, ele vai dever lealdade a ele, não é ao povo, não. E, infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente. Pois bem, Maurício, já chegando no final da nossa conversa, gostaria de pontuar mais alguma questão? Eu gostaria de pontuar a questão dos poços artesianos que estão aí. Eu tenho andado pelas comunidades e tenho visto assim um certo falta de prioridade para essa questão. Muito poço com problemas, populações dependendo de um caminhão-pipa, praticamente se humilhando para candidato A, para candidato B, pedindo um caminhão-pipa de água porque o poço da sua comunidade está com problema, a água não está chegando na sua casa. Eu queria dizer para essa população que eu estou vindo para libertar vocês. Se vereador eleito for, com fé em Deus, com o voto de vocês, eu vou lutar para que essa questão dos postos seja resolvida de forma definitiva. Porque eu acredito que enquanto o cidadão ficar pedindo um caminhão de pipa, de água para A e para B, ele fica devendo favor. E eu não quero a população devendo favor a mim também não. Eu quero que a população me cobre projetos para a sua área, propostas para a sua área e resolução dos seus problemas, que é para isso que o vereador é eleito. É para dar resolução, não é para fazer paliativo, não é para manter ninguém escravo, não. Então, me elejam, eu conheço o problema da maioria das comunidades de Jeremoabo no tocante a poços, eu tenho uma resolução para isso, porque eu estudo o assunto, eu estou me formando técnico agrícola, e eu me aprofundo cada dia que passa mais nessa questão, e existe resolução para muitos casos. Então, vamos libertar vocês com fé em Deus. Eu vou trabalhar para isso, independente da comunidade que me representar ou não. Você é uma guerreira, você já fez muito pela população de Jeremoabo. Espero que as pessoas também reconheçam isso. Um abraço para minha amiga Werla, agente de saúde lá da Fazenda Nova, Dona Rita, sua mãe, o irmão Wellington Juste, lá da Fazenda Nova também, obrigado Juste. Agradecer a Djalma do Pau d'Água, a Batista, que é o atual presidente da associação. Agradecer a meu amigo doutor Garbogino. Doutor, muito obrigado pelo apoio, o senhor é fundamental também, com suas ideias, com suas propostas, com suas cobranças. A minha tia, Dona Helenita, tia, um abraço, é um prazer, minha tia, ser seu sobrinho de uma pessoa tão proba e uma pessoa que contribui tanto para a educação do nosso município. Agradecer a Norinha aqui da Guarda da Ema, uma figura folclórica, icônica de Jeremoabo. Agradecer a Antônio Fernandes, lá do quilômetro 22, presidente da associação. Seu John, lá do Logrador e Lourinho. Agradecer também a Dido, presidente da associação, ex-presidente da associação da Fazenda Nova. Betânia, minha amiga, eu pedi aqui da Coturno. Juscelina aqui, meu primo. Lucas, de meu tio Ney, né? Agradecer a essas pessoas que têm feito bastante, contribuindo para essa caminhada. E eu gostaria de deixar para a população jeremoabense a seguinte mensagem: Câmara Política não é brincadeira. Câmara de Vereadores e política não é brincadeira. Eu acredito que as pessoas devem escolher e colocar lá pessoas realmente capacitadas. Não é que eu estou falando só em causa própria, não. Mas é porque nós vamos representar vocês lá pelos próximos 4 anos. E não adianta depois chorar quando o vereador votar contra um projeto que seria benéfico para a sua comunidade. Só porque ele é oposição, porque ele é situação. Não adianta, quem colocou ele lá foi você. Não foi ninguém que foi na sua casa forçar você a votar. Então, eu peço que vocês me escolham. E lá eu vou mostrar que eu realmente vou representá-los na Câmara de Vereadores. O meu número é o 10.000. Um forte abraço e que Deus proteja todos vocês e nos abençoe. 12h38, finalizando nosso programa, como sempre agradecendo a você, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Com a permissão do mesmo, estarei de volta amanhã no mesmo horário a partir das 11 e ainda hoje a partir das 15 no programa Show da Tarde. Um excelente almoço para você que está almoçando, ainda vai almoçar e até o nosso próximo programa. O programa Zona Livre. Até o próximo programa. 12h39. ZYE